Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h20 da manhã, o Porto de São Francisco do Sul, um dos mais importantes de Santa Catarina e até do país, está com o novo presidente. Ele foi nomeado pelo governador Jorginho Melo e teve um nome aprovado pelo Conselho de Administração do terminal. E para falar sobre esse novo desafio, sobre as metas para 2023, estamos recebendo aqui no Jornal da Manhã, de forma remota, o advogado e agora presidente do Porto de São Francisco, Cleverton Elias Vieira. Presidente, bom dia para o senhor, obrigado por estar conosco nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Tudo bem, bom dia Fernando, bom dia Marcos. Bom dia. Prazer estar aqui com a Jovem Pan Joinville, estou à disposição. Prazer é todo nosso, presidente. Presidente, qual será a maior prioridade do senhor no Porto de São Francisco do Sul? Bom, a maior prioridade é dar vazão à demanda por melhorias na infraestrutura do Porto que garanta um maior fluxo de acesso de veículos de entrada e saída no Porto. Hoje o Porto conta com apenas 2 balanças que estão funcionando plenamente e nós temos aí um projeto de nos próximos 3 meses já, nós assumimos na quinta-feira, né? Hoje começa a chegar o restante da equipe, então a prioridade absoluta nesse primeiro momento, até atendendo o pedido do governador Jorginho, é garantir que o Porto possa cumprir a sua missão de oferecer a melhor infraestrutura possível. E o gargalo mais imediato nesse momento é colocar em operação 3 novas balanças. Isso a gente pretende fazer nos próximos 3 meses aí, temos também uma obrigação de cumprir essa meta junto à Receita Federal. Isso vai permitir o quê? Vai permitir que o Porto passe a receber 500, que hoje recebe 500 caminhões por dia, passará a poder receber até 1.500 caminhões por dia. Então isso já demonstra a importância aí de concluir rapidamente esse investimento, essa obra e abrir logo esses gates. Isso vai ajudar também no fluxo de veículos, no fluxo na entrada do Porto da 280, na saída de caminhões, na velocidade da operação. Toda a operação portuária vai ganhar com isso. Presidente, sucesso para o senhor aí no novo desafio. Eu até tenho uma colinha aqui que mostra, né, a grandeza que é o Porto de São Francisco do Sul. A gente até, aqui em Joinville, fala o nosso Porto, porque muitos joinvilenses têm casa lá e o Porto acaba sendo um local de turismo também. Mas o Porto de São Francisco do Sul é o maior porto público em movimentação de carga de Santa Catarina. Ocupa a posição de 5º lugar no ranking ambiental entre os 34 portos públicos brasileiros, é o 8º maior porto do Brasil em movimentação de carga geral, tem 7 berços de atracação de navios numa extensão de 1,5 km. Isso mostra, né, a importância do porto. Quando o senhor fala ali na questão de investimento, de infraestrutura, o senhor está se referindo também à questão de a entrada e saída de caminhões na área portuária, porque a gente sabe que tem um grande desafio já da gestão anterior, que é justamente a implantação do sistema daquele controle solicitado, inclusive pela Receita Federal. É essa grande obra que precisa ainda sair neste ano, presidente? Exatamente, Marcos. Essa obra ela precisa ser concluída. Nós temos todo o sistema de controle de biometria, tem o recadastramento de todos os caminhoneiros, tem a conclusão da automação desses novos gates. Também tem a implantação de mais 2 balanças novas no gate de saída. É o básico que um porto precisa para funcionar. Veja a dimensão, todos esses números, Marcos, que você colocou, eles representam a importância do Porto de São Francisco do Sul para o complexo portuário nacional. Então nós éramos o 7º até ano passado, e a meta esse ano é voltar a sermos pelo menos o 7º, né? Perdemos uma posição no ranking, vamos trabalhar muito para esse ano poder retomar aí com bastante dedicação, o 7º lugar em volume de carga movimentada. Mas para isso nós temos que resolver esses gargalos básicos. Um porto do tamanho do Porto de São Francisco do Sul, que movimentou ano passado 12 milhões e 600 mil toneladas, sendo que quase 8, 9 milhões de toneladas chegam ou saem do porto pelas portarias, pelas balanças, não pode ter só 2 balanças. Isso não é comparável, não é digno de um porto do tamanho de São Francisco do Sul. Por isso que o governador Jorginho frisou muito. Vai lá, investe, faz aquilo que tem que fazer para que os operadores privados, para que os donos de carga
possam ter a garantia de que a carga vai chegar e sair do porto com rapidez, com segurança. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Nesse primeiro momento o foco vai ser esse, logicamente não deixando de lado outros investimentos daí no curto e médio prazo aí que devem ser feitos, né? Investimentos estruturantes também para o Porto de São Francisco do Sul. Isso, presidente, justamente é nesse gancho que eu queria perguntar para o senhor, né? O senhor comentou ali na questão de investimentos na infraestrutura terrestre e aquaviária, lógico que é muito importante, é necessário, né? Mas também existe uma obra de dragagem para o alargamento, né, do canal do acesso ao porto. Em que situação encontra-se essa obra, presidente? O senhor também pretende dar celeridade a isso? Sim, essa é uma obra extremamente importante, não só para o Porto de São Francisco do Sul, também para o Porto de Itapoá. Então, para os terminais aqui da Baía da Babitonga, essa obra ela vai permitir a chegada de navios maiores ao Porto de Itapoá e permitir uma maior velocidade de entrada e saída dos navios graneleiros no Porto de São Francisco do Sul. Nós já temos a licença ambiental prévia, essa vai ser uma obra que vai ser realizada com uma parceria muito forte entre o Porto Público de São Francisco do Sul e o terminal privado de Itapoá. Nós já temos uma reunião marcada com a diretoria do Porto de Itapoá para quinta-feira, né? Eu cheguei aqui há apenas 4 dias, então agora a gente está fazendo aquele checklist aí do status das situações, mas é também uma necessidade muito grande e vai ser uma prioridade, porque isso vai alavancar muito a situação de toda essa movimentação de cargas aqui para o complexo da Baía da Babitonga, para os terminais aqui, tanto o terminal público, o porto público, quanto para o terminal privado do Porto de Itapoá, além de trazer uma grande vantagem social, digamos assim, e ambiental, porque parte dessa areia que será dragada, ela vai ser depositada para o engordamento da praia de Itapoá. Então também tem essa questão de sustentabilidade envolvida, vai ser a primeira obra do país em que a areia retirada de uma dragagem de um canal de acesso a porto vai ser usada para o engordamento de uma praia, ou seja, é uma obra que também tem todas essas benfeitorias aí envolvidas, seja na parte operacional, seja na parte social e ambiental. Certamente uma das preocupações atualmente, né, de várias empresas, e o Porto não fica de fora dessa discussão também, não só o Porto de São Francisco do Sul, como outros terminais aqui no estado também. Presidente, eu estava lendo aqui em 2021, né, a quantidade de mercadoria transportada a partir do Porto de São Francisco do Sul chegou a 13,6 milhões de toneladas e foi até um incremento de 14% se a gente comparado a 2020, que foi ano de pandemia e tudo mais. Qual é a projeção, qual é a expectativa para esse desenrolar de 2023 em relação à movimentação de carga através do Porto de São Chico, hein? A gente está agora fazendo, como eu disse antes, o levantamento inicial das projeções, né? O ano de 2022 acabou ocorrendo essa queda de movimentação em razão da quebra da safra, né, de soja, sobretudo. O Porto ele tem um volume médio anual aí de 5 milhões, 6 milhões de toneladas de soja e milho movimentado, e esse ano foi um número bem abaixo por conta da quebra, sobretudo no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, que é de onde basicamente chega aí grande parte do grão que é exportado pelo Porto de São Francisco. Esse ano a previsão é de uma safra muito grande, de uma safra recorde. Então, estamos trabalhando pelo menos para conseguir voltar ao número de 2021 com essas 3 milhões e 600 mil toneladas, mas talvez haja uma possibilidade de crescimento. Para isso, o Porto está fazendo agora, retomando o seu dever de casa. Nós temos investimentos também muito fortes para a manutenção do corredor de exportação, que é por onde escoa toda esse milho, essa soja que vai à exportação. Também no terminal graneleiro, devemos entregar a obra de pavimentação do terminal graneleiro agora no início de fevereiro, preparando assim o terminal para a recepção dessa safra e recorde de soja. Presidente, agora mudando um pouquinho de assunto, falando agora em termos políticos, né? Qual é a análise que o senhor faz desse novo momento político, né? Novo governo federal, novo governo estadual, e se essas diferenças, né, entre os governos podem impactar de alguma forma na movimentação do seu terminal? Eu vou até reproduzir aquilo que o governador Jorginho vem comentando muito, né? Independentemente da questão política, nós vamos trabalhar, o governador, por toda Santa Catarina, com as demandas institucionais do Estado junto ao governo federal, como ele fez, aliás, na reunião dos governadores, lembrando da importância, inclusive, da duplicação da 280, é um dos pleitos que o governador Jorginho está muito dedicado também a poder viabilizar esse investimento, e nós sabemos o quanto isso é importante, não só para o porto, para o turismo, para toda a cadeia econômica aqui da região norte do estado, né?
E em relação ao Porto, eu digo a mesma coisa. Não importa o alinhamento político por ser de outra origem partidária em Brasília, o nosso dever aqui é conversar, fazer um trabalho técnico. O secretário nacional de Portos, o doutor Fabrício, é uma pessoa que a gente já tem contato, é um técnico da área, né? Então, nós não vemos dificuldade em ter o diálogo aí necessário para garantir os investimentos que o Porto precisa. Inclusive, a gente tem alguns projetos que o Porto já tem autonomia para fazer, de novos arrendamentos, né? Então, isso vai ser realizado diretamente pelo Porto, como a gente tem a previsão de fazer a construção aí, a licitação de um novo berço até o final desse ano, se for possível, início de 2024. Isso, logicamente, é articulado dentro dessa linha de diálogo, de conversa, priorizando sempre o bem do serviço que é prestado pelo Porto. Presidente, para a gente finalizar, a gente sabe que o senhor chegou, né, na presidência do Porto na semana passada. Recentemente a gente teve uma imagem que até correu o Brasil, que foi aquele incidente envolvendo a queda, né, de um caminhão durante, né, uma operação ali com um guindaste, enfim. Como é que está a investigação sobre esse caso, hein, presidente? Alguma informação atualizada? Eu vou ter a posição a respeito da equipe técnica hoje pela manhã. Nós já temos uma reunião agendada sobre isso. Agora, o que foi já determinado no meu primeiro dia é uma revisão de todos os planos operacionais. Então, a gente está montando um plano aqui que a gente está chamando inicialmente de plano de segurança total. A gente quer fazer essa análise juntamente com os operadores portuários. É importante dizer que todas as normas sempre são seguidas no porto, né? Nós temos um regramento aí que exige seguro, exige laudos técnicos, né? Mas estamos investigando agora aqui, tomando pé da situação, então eu ainda não tenho uma posição definitiva, que cheguei aqui há 3 dias. A primeira ordem foi segurança total, e agora a gente vai rever ali o que aconteceu no incidente para que isso não se repita nas operações aqui pelo Porto de São Francisco do Sul. Presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Elias Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, pelos esclarecimentos. Desejar muita sorte e sucesso para o senhor neste ano de 2023. Nosso muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa semana a todos. Sucesso, presidente. Obrigado mais uma vez.